Boa tarde a todos, tudo bem? Hoje é terça-feira e nós vamos fazer aula de matemática, tá bom? Nós vamos dar continuidade à apostila do segundo bimestre, que estava falando sobre festa de aniversário, presentes, e agora nós vamos falar sobre quantificações, tá bom? Lá na página 54, nós vamos fazer da página 54 até a página 57, tá? Então, na página 54 tá bem tranquilo. É para criança ligar cada presente a sua quantidade. Então, o que ele vai fazer? Contar quantas bolinhas tem e vai ligar no quadradinho que representa esse número, tá bom? Qual tipo de brinquedo teve maior arrecadação? Contorne e registre essa quantidade. Aí ele vai ter que ver qual foi o brinquedo que teve a maior quantidade e ele vai ter que contornar, que daí no caso são esses caminhõezinhos aqui, vai ter que fazer um círculo em volta desse desenho e aqui nesse quadradinho em branco ele vai colocar o número 7, que é a quantidade dos quadradinhos, tá? Lá na página 55, nós vamos começar a trabalhar com o valor monetário, que é o dinheiro. Então, o que eu vou pedir para que vocês tenham em mãos, ou se puderem começar a juntar, ou se já tiverem, ótimo. Tampinhas de garrafa, palitos de sorvete, né? Deixar esses materiais para a criança realizar somas e subtrações na matemática com um material concreto. Porque o valor simbólico do número para a criança é muito difícil de entender, né? Só mentalmente. Então, fica mais fácil quando a criança tem um material concreto para quantificar esse material, contar, tirar, acrescentar. Então, assim, não tenho tampinha, não tem palito de sorvete. Pode ser pedrinhas, né? Pedrinhas comuns, ó. Aqui tem umas pedrinhas no meu vaso, eu poderia utilizar para fazer quantificação. E também pode ser com feijões, com grão de milho, o que tiver em casa que a criança possa manusear, tá bom? Por quê? Aqui vai ter uma atividade que ela vai ter que tirar e acrescentar. E aí fica mais fácil quando ela consegue visualizar e pegar a quantidade, tá bom? Tem criança que, obviamente, vai conseguir fazer já de cabeça, mas outras vão precisar ainda estar nesse processo do concreto, tá? Então, vamos lá. É uma situação probleminha, ó. Na escola de Bia, as bonecas foram feitas pelas mães dos alunos, mas os carrinhos foram comprados. Veja quanto custou cada caminhão. Aí tem aqui o preço de cada caminhão, que é R$ 8, tá bom? Aí aqui abaixo tem um quadro cheio de números e tá escrito assim, ó. Se o caminhão tivesse custado R$ 1 a menos, qual seria o seu valor? Então, o que eu peço para que vocês façam? Quanto custa o caminhão? 8. Então, pega 8. Vamos formigar, se tiver em casa moedinhas de R$ 1 também pode, tá? Então, vamos lá, vamos pegar 8? Então, vai lá, pega 8, custa 8. Agora tá falando que se o caminhão custasse 1 a menos, quanto ele custaria? Aí, você explora com a criança, o que eu tenho que fazer quando é 1 a menos? Né? Ele tem que entender que ele tem que tirar esse 1 da quantidade total. Então, eu tenho 8. Se eu tirar 1, com quanto eu fico? Fico com 7. Mas aí a criança não vai conseguir fazer isso mentalmente. Ela vai precisar tirar esse 1 e recontar as pedrinhas ou o material que vocês estiverem utilizando para ela descobrir que é 7. Ela descobriu que 1 a menos. Sempre quando falo a menos, eu tiro a quantidade. Então, ela vai lá naquele quadro e ela vai pintar o número 7. Depois tá falando assim, ó, no quadro abaixo, tá falando se o caminhão tivesse custado R$ 1 a mais. Então, se o caminhão custa 8, eu tenho que acrescentar mais 1. Então, essa noção também nós vamos trabalhar com ele, o a mais, né? O a mais eu acrescento. Então, ele vai novamente pegar a quantidade de 8 e vai acrescentar 1. Alguma criança vai falar assim, depois do 8 vem o 9, então é 9. Então tá. 8 mais 1 é 9. E tem criança que vai precisar recontar, então deixa essa criança recontar e ela descobrir que é 9. Aí, tudo bem. Na página 55. Lá na página 56, vai falar assim, ó. O professor de Bia comprou um
peão que custou R$7. Escreva este valor na etiqueta. Aí aqui, ó, tem uma etiqueta do lado do peão, onde o aluno vai ter que colocar o valor. Aí nessa questão de valor, vocês podem explicar para ele que sempre quando é dinheiro tem o número 7 e o vírgula 00, que esse 00 significa os centavos, que o dinheiro ele é repartido em várias partezinhas. R$1 ele pode ser repartido em várias partes. E daí também isso a gente vai trabalhar com eles futuramente, essa questão dos centavos, mas só para eles terem familiaridade. Por isso que tem sempre o 00, porque poderia ser R$7,50, daí ia ter vírgula 50, tá bom? Aí coloca o 7,00 na resposta, tá? Observe como Bruno e Sofia registraram o algarismo 7, que representa esse valor. Aí a Sofia, ela registrou o 7 desta maneira, com esse cortezinho, e ele registrou o 7 sem o cortezinho, que está completamente certo, porque tem duas maneiras de escrever o número 7. A loja de brinquedo fez uma promoção e descontou R$3 do valor do peão. Então tá, descontou, né? Quando eu falo descontou, o que significa quando é desconto? Eu vou numa loja e eu tenho um desconto, quer dizer que eu vou pagar mais barato. Então quer dizer que se o valor era 7 e ela descontou 3, quanto ficou o valor do peão agora? Então vamos lá, pega aí, R$7, tira 3, olha, teve desconto de R$3, quanto que eu paguei? Pagou 4. Então aí, vocês fazem essas continhas no concreto com eles, com alguns objetos, pode ser com brinquedo, pode ser com ligue-ligue, com o que vocês tiverem em casa. E aí embaixo, a criança tem 2 quadradinhos para registrar, que daí ela vai colocar o número 4, ó, de duas maneiras, que é as duas maneiras que a gente encontra o número 4 escrito, tá bom? Aí na página 57, nós vamos trabalhar a noção do a mais que é um pouco mais difícil deles entenderem, tá bom? Então, Ana e Léo são irmãos gêmeos. Na festa de comemoração do aniversário, eles separaram alguns docinhos. Aí a Ana tá segurando um prato com docinhos e o Léo também. Conte e escreva a quantidade de docinhos que cada um vai comer. Então, ela vai lá no prato da Ana e do lado põe a quantidade de docinho que tem no prato dela. E do Léo também. Aí agora, tá perguntando assim, ó, que daí a Ana é 6 e o Léo é 8. Quantos docinhos Léo comeu a mais do que a Ana? A Ana pegou 6 e o Léo pegou 8. Quanto tem a mais? Então, para trabalhar essa noção do a mais que, a gente faz o pareamento. A gente coloca a quantidade de docinho de Ana e embaixo a quantidade de docinho de Léo. Tudo alinhadinho. E aí a criança vai conseguir ver. O que tiver igual, até o número 6, eles têm a mesma quantidade. Mostra para a criança visualmente que até o 6 é igual. Do 6 para lá, é o que está a mais, né? Porque se ele tem 6 e ela tem 6, estão iguais. Como o Léo tem 8, ele tem 2 a mais do que a Ana. Então, faz com que a criança visualmente veja. Aí a resposta será 2. Aí a criança observou, ela vai contar quantos docinhos o Léo tem a mais e vai colocar um número no quadradinho, tá? Expresse oralmente como você pensou para descobrir essa quantidade. Primeiramente, a gente sempre deixa a criança tentar responder. Se você observou que ela não conseguiu, aí você intervém e ajuda, tá bom? O relógio analógico está marcado na hora em que começou a festa de comemoração do aniversário do Léo. Aí tem um relógio analógico aqui, ó, que é aquele relógio de números que a gente conhece, e aqui ao lado tem um relógio digital. E daí eles vão ter que circular, contorne no relógio digital que horas, que marca a mesma hora que está no relógio analógico. Então, para eles entenderem que essa hora aqui é a mesma que essa, que aqui tá marcado 4 horas e aqui no digital também. Que também aí eles vão ter que entender depois que as horas também são divididas em minutos. Por isso que tem os 2 pontinhos, né? Agora é 4 e 20. Então, tem o 4, 2 pontinhos, 20. Quando é 4 horas em ponto, é 4, 2 pontinhos, 0, 0. E assim, ao decorrer das atividades, eles vão começar a compreender essa noção de hora, de dinheiro, tá bom? De fração, né? Porque é tudo muito fracionado. E isso é muito complicado para eles agora.
Bom, espero que vocês consigam desenvolver essa atividade. Se tiver alguma dúvida, alguma dificuldade, é só me chamar no particular, tá bom? Beijos. Boa tarde a todos.